Olá concurseiro, olá concurseira, bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Eu sou o professor Mauro, professor de História. A aula de hoje, a dica de 30 minutos de hoje é para você que está aí se preparando para concurso da Polícia Militar do Espírito Santo e para você que está se preparando também para concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Então, o edital de vocês é o mesmo, tanto Polícia Militar quanto Corpo de Bombeiro, e o Vale Concurso, para você que está aí se inscrito no nosso canal, para você que está acompanhando esse vídeo, essa aula, não deixe de ativar o sininho para receber outras notificações, não deixe de seguir o canal do Vale Concurso, aqui embaixo vocês têm um link onde vocês vão ativar, e o Vale Concurso vai estar disponibilizando nos próximos dias agora, para vocês, um simulado completo de todas as matérias aí caidoras em concurso, neste concurso específico. Então, de história, nós disponibilizamos aí várias questões para vocês, para tirar todas as dúvidas, para você chegar no dia da prova em condições de gabaritar e fazer uma boa prova e ser aprovado, pegar a sua farda lá e dirigir aquela viatura que você tanto sonha. Então, quer aprender história? A hora é agora, venha com a gente. Nós temos um jeito fácil de ensinar história. Colocamos aqui, então, a sociedade colonial, o tema da aula de hoje, que é um dos itens que está previsto aí no edital de vocês. Pessoal, estudar história é um mito onde muita gente fala assim, eu não gosto de história porque tem muita decoreba, eu não gosto de história porque eu não consigo decorar, eu não consigo aprender. Pessoal, prestem atenção, fiquem tranquilos. Nós vamos usar com vocês uma metodologia em que nós vamos repetindo o que for mais importante até vocês memorizarem. E vamos passar para vocês aqui aquilo que nós acreditamos que é mais caidor nas provas de concurso público. Nós já temos aí uma vasta experiência com concurso público e pode confiar. Quando a gente fala aqui, a coisa acontece, vai cair para vocês mesmo, podem acreditar nisso aí. Então, para você aí que tem dificuldade com esse tema, sociedade colonial, olha só, pessoal, você não tem que saber todos os pormenores da sociedade colonial. Você tem que olhar para o edital e pensar assim, o que é que eles querem com isso? O que é que eles querem saber de sociedade colonial? Primeiro, a primeira coisa que vocês não podem se perder, quando a gente vai estudar história, a gente tem que saber onde, quando, como e as consequências. Onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e quais as consequências. Aí para você que já terminou seu ensino médio lá quando tinha 17, 18 anos, está aí hoje com 24, 25 ou mais, né? Pensando aí que está difícil passar em concurso, nós só vamos aqui relembrar o que nós já vimos lá no ensino fundamental. E talvez você que não gostava de história, eu me sinto até mais motivado a dar aula para vocês. Talvez vocês não tiveram o professor adequado, ou não tiveram a metodologia adequada, ou na época vocês estavam desmotivados por serem muito jovens, agora focados, querendo passar, querendo ser aprovado em concurso público, já facilita as coisas. Então vamos lá. Sociedade colonial. De qual período nós estamos falando, pessoal? Isso aí é uma coisa que nós temos que ter em mente e não podemos esquecer. Ó, a sociedade colonial, então, ela vai datar dos séculos 16, 17, 18 e vai pegar um pedacinho do século 19. Aí vocês falam assim, não, professor, mas são 4 séculos de história? Calma que nós vamos facilitar as coisas. Uma informação que todos vocês sabem, ó, colocar uma data importante aqui no quadro, ó, 1500, descobrimento do Brasil. Tenho certeza que todos vocês que estão aí acompanhando essa aula já tinham essa informação, que o Brasil foi descoberto em 1500. Sabe por que você já tinha essa informação? Porque algum professor, ou a mídia, ou você mesmo estudando, aprendendo, você repetiu isso a vida inteira e tornou-se fácil para você. Da mesma forma que se eu perguntar assim, qual que é a data do Natal? 25 de dezembro, todo mundo responde sem pensar. Então o Brasil foi descoberto em 1500 e não precisou de decoreba para saber disso. Por quê? Nós aprendemos, nós falamos disso a nossa vida toda e aprendemos. Em se tratando de Brasil colonial, sociedade colonial, vai do descobrimento até quando, pessoal? Ó, desde o descobrimento até 1822. Vocês vão encontrar por aí alguns livros que vão dizer 1815. Vamos colocar aqui embaixo a título de conhecimento e depois eu vou explicar para vocês. 1822, a história ela é dividida em acontecimentos importantes que vão nos ajudar a memorizar e aprender a história sem recorrer à decoreba. Então nós temos em 1500 um acontecimento importante, que é o descobrimento. 1822 nós vamos ter a independência. Independência do Brasil. Quando a gente fala de independência do Brasil,
Qual que é a data que nós estamos falando? Tem que decorar, pessoal? Não, nós já aprendemos, olha só, 7 de setembro de 1822. Tranquilo. Então nós vamos ter, de 1500 a 1822, o chamado Brasil Colônia. Por que Brasil Colônia? Porque o Brasil era uma colônia de Portugal, ainda não era independente. Então nós temos aqui 322 anos de Brasil Colônia. Por que alguns livros falam 1815? Pessoal, não sei se todos aí vão se lembrar, em 1808, Dom João VI e a corte portuguesa veio toda para o Brasil e veio morar no Rio de Janeiro, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que estava expandindo o Império Napoleônico pela Europa. Esse fato da família real portuguesa ter vindo para o Brasil em 1808 faz com que, na verdade, a partir de 1808, se a gente for pensar bem, era para ter acabado o Brasil Colônia. O Brasil era colônia de Portugal. Mas se o rei e a corte mudaram para o Brasil, então podemos imaginar que deixou de ser colônia. Negativo. O sistema colonial, ele era caracterizado por características muito próprias, por um sistema que era muito conhecido mundo afora. E ele não deixa de acontecer entre 1808 e 1822. Somente em 1822, quando a família real retorna para Portugal e Dom Pedro I fica no Brasil e proclama a independência, é que podemos dizer que verdadeiramente o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um Estado-nação. 1815, o rei Dom João ele já dava sinais de que o Brasil iria deixar de ser uma colônia, por isso que alguns historiadores consideram a data de 1815. Bom, mas para você e concurseiro, você quer saber como que isso vai ser cobrado, de que maneira que isso vai cair na prova. Então, já vou adiantar para vocês. Essas duas datas que o professor colocou aqui no quadro agora são somente a título de conhecimento. E a terceira data aqui também somente uma curiosidade. Vai cair isso aqui na prova para vocês? Não, pessoal, esqueça isso aí. Isso aqui foi apenas uma introdução que nós fizemos. Ó. Aqui é uma introdução ao tema, ok? Professor, por que o senhor gosta de dar aula no quadro e não traz para a gente os slides prontos? Boa pergunta para quem pensou nisso. É muito mais fácil você construir o seu conhecimento, entender a matéria, acompanhando o professor aqui no quadro, à medida que eu vou falando, vocês vão anotando, fica muito mais fácil para vocês aprenderem. E vocês vão ver que no final, quando eu terminar de encher o quadro, nós vamos voltar e repetir tudo que foi falado para que você possa memorizar e aprender. Para quem tem o pacote de aulas aqui do Vale Concurso, já acompanhou as nossas aulas para esse concurso aí, já está tarimbado nisso aí, né? Tá fácil. Então, olha só, colocamos isso aqui a título de conhecimento. Mas o título da matéria é a sociedade colonial. Então, o que o edital quer saber de vocês? Como que a sociedade vivia lá na época do Brasil Colônia? E muitos disso aí a gente já tem noção. Né? Se eu perguntar para vocês como que a sociedade brasileira vive hoje, nós podemos dizer que a sociedade brasileira atual, agora, 2022, nós somos um país capitalista, nós temos uma economia neoliberal, nós fazemos parte de um bloco econômico chamado Mercosul, nós temos um país em desenvolvimento, em crescimento, um país industrializado, um país com uma agricultura forte. E como que a sociedade vive? Nós temos uma sociedade hoje que vive em uma república democrática. Essa república democrática ela é guiada por uma Constituição. Essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã. Então nós temos ainda o sistema de classes sociais, nós temos os mais ricos, a classe média, os mais pobres, os que vivem abaixo da linha da pobreza. Ainda temos, infelizmente, no Brasil, nós temos problemas de saneamento, mas como que essa sociedade vive? Essa sociedade vive balizada por uma Constituição cidadã que garante amplos direitos aos cidadãos, seja ele de qualquer camada social. E aí, se a gente pegar esse modelo atual e levar para o modelo Brasil Colônia, vai ficar um pouco mais fácil para a gente compreender o que o edital está querendo. Então, o que a gente pode dizer sobre essa sociedade colonial? Veja bem, então, entre 1500 e 1822, o que nós podemos dizer? Que era uma sociedade patriarcal. Depois eu vou explicar para vocês cada item desse. Ela era patriarcal, ela era escravocrata, ela era patriarcal, escravocrata. A economia baseada
na monocultura, nós tínhamos o catolicismo como religião oficial. O que mais nós podemos dizer? Nós tínhamos a cana de açúcar e mineração. Então vamos explicar cada subtópico desse aqui. Vocês viram que eu vou escrevendo com calma para dar tempo de vocês anotarem aí e poder acompanhar. O objetivo da aula é esse. Quando a gente diz que a sociedade colonial ela era patriarcal, o que eu quero dizer com isso? Existiam os coronéis e barões. Lembra das novelas de época? Rede Globo mostrou muitas novelas de época, nós temos aí em outras plataformas também, de mídias, né? Nós temos filmes de época, nós temos minisséries que vão mostrar isso. Os grandes latifundiários, os grandes produtores rurais. O Brasil, durante o Brasil colônia, ele era um país agrário, era um país onde a economia era baseada na agricultura, né? Agricultura, pecuária e muito na monocultura. Os grandes proprietários de terra, que eram quem produzia essas monoculturas, eram chamados na época de coronéis e barões. Então eram títulos, né, muito almejados pela população mais pobre, menos favorecida. Então tinha os coronéis e os barões, que eram os grandes donos de terras. Eles eram herdeiros dos capitães donatários, né? Quando Portugal descobre o Brasil, se depara, né? Vamos fazer um mapinha do Brasil aqui, ó. Os portugueses, então, descobrem o Brasil e se deparam com uma vastidão de terra aqui muito maior do que Portugal. Para dar conta de cuidar disso tudo, eles dividem as porções aqui mais ao litoral nas chamadas capitanias hereditárias. Todo mundo vai se lembrar disso aí, né, das capitanias hereditárias. E recebeu esse nome porque o rei de Portugal dava para cada porção de terra dessa, para cada sesmarias, um capitão donatário para tomar conta e gerenciar tudo aquilo ali. E esse sistema de capitanias dá origem posteriormente às províncias, né, aos que hoje nós chamamos de estados, dá origem às províncias, e os herdeiros desses capitães donatários, que também receberam suas terras, dão origem a esses coronéis e barões da cana-de-açúcar, do algodão, da madeira, Brasil afora, de acordo com cada monocultura regional. Nós temos uma sociedade escravocrata, aí podemos colocar aqui, ó, mão de obra escrava. Então nós tínhamos no topo dessa pirâmide populacional brasileira, os coronéis e os barões, que eram os grandes proprietários de terra. A sociedade era escravocrata porque ela utilizava-se da mão de obra escrava. Em sua grande maioria, mão de obra escrava negra. Tentaram, durante um tempo, escravizar os povos indígenas, em alguns lugares conseguiram, em outros lugares não deu certo, porque os povos indígenas, eles têm, tradicionalmente, né, eles são povos guerreiros, que lutavam até a morte para não ser escravizados. Então, é uma sociedade escravocrata baseada na mão de obra escrava negra. Nós temos uma economia baseada em monoculturas, então, de acordo com cada região do Brasil. Mais ao norte do Brasil, região do Ceará, nós tivemos na região também de Pernambuco, monoculturas de algodão, por exemplo. Nós tivemos, em boa parte do Nordeste, monoculturas de cana-de-açúcar. Nós tivemos monocultura de especiarias, de cacau. Então, nós tivemos várias monoculturas. Porém, quando a gente fala da mão de obra baseada na monocultura, significa que a economia do Brasil, durante o Brasil colônia, era uma economia agrária. Faltou o A aqui. Uma economia agrária. O catolicismo como religião oficial, ou seja, o Estado, que ainda não era um Estado, né, o Estado brasileiro, ele era uma colônia, né? O Estado brasileiro não era laico.
Atualmente, na Constituição Federal, disse que o Estado é laico, que todas as religiões são permitidas e têm que ser respeitadas no Brasil. Na época do Brasil Colônia, havia somente o catolicismo. E aí criou-se uma situação chamada sincretismo religioso, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ainda estamos com tempo ali. Falei da cana-de-açúcar e da mineração, que eram as principais, no caso da cana-de-açúcar, a principal monocultura e também chamada de carro-chefe da economia. Bom, pessoal, até agora nós estamos somente trazendo informações. Daqui a pouco nós vamos falar como que isso vai ser cobrado para vocês na prova, que é o mais importante para você concurseiro. Então vamos lá, nós temos um esboço aqui já. Olha o quanto de informações importantes que nós já temos, sem ter que recorrer à decoreba. Então se eu perguntar para vocês aí, o Brasil Colônia durou de quando até quando? Você já sabe, ó, o professor falou, na aula lá do Vale Concurso no YouTube, ele falou que foi de 1500 a 1822. Oh, top, já tem uma informação aí que, dependendo da questão que cair, você já não vai errar. Se cair uma questão lá com um lapso temporal diferente, você já não vai cair nessa pegadinha. Bom, próximo. Sociedade patriarcal. Significa que quem estava no topo da pirâmide populacional eram os patriarcas, né? Tinha que ser homem, branco, normalmente de origem europeia, e possuidores de grandes porções de terra, donos de terras. Esses eram os mandatários da economia, política e da sociedade colonial. Guarda isso daí. Então, quem mandava e desmandava, quem criava leis, quem ditava como que a população tinha que viver eram os grandes coronéis, os grandes barões de cana-de-açúcar, os grandes senhores de engenho. Então, eles surgem nessa época, essa figura aí. Não eram coronéis lá, ó, militares não, coronéis, donos de terra. Sociedade escravocrata, mão de obra escrava negra. Aqui nós temos um dado importante. Por quê? Nós somos um país onde a população, a sociedade é de origem indígena, Após a presença indígena aqui no período pré-colombiano, ou seja, antes de Cristóvão Colombo chegar às Américas, nós tínhamos então somente os indígenas. Com a chegada dos europeus, inicia-se uma miscigenação entre europeus e indígenas, que vai dar origem a essa população brasileira. E aqui, no século XVI, com a introdução das fazendas de cana-de-açúcar, é trazido para o Brasil a mão de obra escrava negra, e aí aumenta a miscigenação e vai transformar ainda mais essa sociedade colonial brasileira. Então passa a ser uma sociedade onde haviam indígenas, brancos europeus, mestiços, né, filhos de europeus com indígenas, negros, e toda essa miscigenação deu origem à população brasileira. Ó, tá eu aqui que não deixa mentir, né? A minha família mesmo é uma mistura de tudo isso aí. A gente nasce aí com essa cor parda, né, como se diz, porque é uma mistura dessas etnias que habitaram o Brasil durante o Brasil Colônia, que vão da origem. Então guarda isso daí, que isso aí também pode ser cobrado, né, falando como que surgiu a população, a sociedade colonial brasileira, através da miscigenação entre negros, brancos e indígenas, ok? A economia era baseada na monocultura. Quando a gente fala de monocultura, durante toda a história do Brasil, sempre houve um produto, uma cultura agrícola que era o carro-chefe da economia. Então nós tivemos o ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da mineração, ciclo do café, e fomos passando por todos esses ciclos. Não havia como há hoje. Hoje, por exemplo, o Brasil produz soja, carne de boi, leite, minério de ferro. Naquela época, haviam as monoculturas. Então, uma característica da sociedade colonial. Monocultura. O Brasil era um país agrário. Catolicismo como religião oficial. E aí, quando a gente fala do sincretismo religioso, nós temos que falar rapidamente aqui. Naquela época, o Estado não era laico. Quando os escravos chegam ao Brasil, os negros escravizados chegam ao Brasil, eles trazem a religiosidade deles, né? O candomblé, que depois se transforma em Umbanda no Brasil, né? Da derivação da Umbanda, eles chegam no Brasil e são proibidos de exercer a religiosidade deles, assim como os povos indígenas. Nós, assim, que não somos indígenas, né, puros, né, não vivemos lá no meio dos indígenas, nós conhecemos ainda em 2022, agora, muito pouco da religiosidade indígena, né? Alguns são politeístas, eles têm o Deus do Sol, o Deus da Chuva, né? Diferente de nós que herdamos essa
cultura católica, né, essa religiosidade católica, e hoje o Brasil se tornou um estado laico, onde a gente permite o candomblé, a umbanda, né, as religiões politeístas, o espiritismo, né, o catolicismo, o protestantismo, todas essas misturas só foram possíveis com o advento da democracia. Neste período, então, era taxativo, o Estado só poderia ser católico. Aí o que os escravos faziam? Um sincretismo. Eles pegavam os santos lá da religiosidade deles, ou os orixás, e atrelavam os santos da Igreja Católica. A Iemanjá é um bom exemplo disso, né? Então eles pegam uma Iemanjá, rainha das águas lá da África, traz para o Brasil e colocam nela um manto azul, porque quando os feitores chegavam dentro das senzalas e questionavam que imagem era aquela, eles diziam que era Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e não Iemanjá, para não sofrerem castigos. E daí surge esse sincretismo religioso. Então nós temos na Bahia, no Maranhão, no Ceará, no Amapá, nós temos várias festividades onde, no dia em que se comemora o dia de algum padroeiro de uma determinada localidade, os praticantes das religiões de matrizes africanas comemoram os santos ou os orixás da religiosidade deles. Então houve esse sincretismo, né, essa sincretização para se evitar os castigos. Isso é importante, super caidor também. A cana-de-açúcar ela vai surgir nos séculos 16, 17 e 18 como carro-chefe da economia. Então, colocar aqui a cana-de-açúcar nesses 3 séculos. E, na travessia do século 18 para o século 19, nós vamos ter a mineração. Todos esses séculos aqui, ó, 16, 17 e 18, estão dentro do Brasil colonial e da sociedade colonial. Qual que é a diferença que nós temos do meio da cana-de-açúcar para o meio da mineração? Neste meio da cana-de-açúcar, a sociedade colonial ela era formada basicamente por coronéis e barões. No meio da mineração, nós vamos ter intelectuais que precisavam estudar para saber a melhor forma de se extrair esses minérios. Quando fala mineração, não foi somente o ciclo do ouro, então era ouro, diamantes, pedras preciosas, e aí precisou da chegada de intelectuais, de pessoas estudadas que normalmente moravam mais nas cidades, para extrair esse minério precioso, o ouro, o diamante, também utilizando da mão de obra escrava negra. Esses negros viviam numa condição ainda pior do que nas senzalas, nas grandes fazendas de cana-de-açúcar, porque na mineração eles ficavam com o corpo, né, mergulhado em líquido, em água, dentro das minas, né, para poder extrair esse ouro, esses diamantes. Então eles viviam em condições muito insalubres e viviam menos por causa das condições de trabalho. Também é um dado importante. Ainda falando em mineração, a mineração a gente pode dizer que ela inicia-se com mais afinco no século XVIII e ela rapidamente entra em processo de estagnação, porque quando chegou a notícia de que havia ouro no Brasil, região de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, rapidamente esse ouro se esvai, né? Ele se acaba porque todos queriam, foi muito explorado, foi muito enviado para Portugal. O Brasil era colônia de Portugal, então o ouro que era encontrado era enviado para lá. As nossas riquezas, né, se esvaindo muito durante o século XVIII, e na junção entre o século XVIII e XIX precisou-se de um novo carro-chefe para a economia. Então o século XIX ele é marcado pelo ciclo do café. Aí o café surge como novo carro-chefe da economia. E aí o Brasil passa a ser o maior exportador mundial de café lá no século XIX até o século XX. Lembrando que do século XIX nós vamos pegar apenas 22 anos de sociedade colonial, né? Porque quando chega aqui, o Brasil se torna um país independente, em 1822. Desculpa. O Brasil, então, em 1822 se torna um país independente, e aí o ciclo do café ele continua, mas ele vai pegar dentro dessa sociedade colonial pouco tempo ali de Brasil colônia. Então, nós podemos dizer que a sociedade colonial no ciclo do café tinham também os coronéis, os barões do café, mas esses coronéis e barões eles fazem parte de uma pirâmide populacional que dominou mais durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Quando nós chegamos no século XIX, eles ainda vão influenciar muito na política, mas é só para vocês diferenciarem ali que os barões e coronéis do café eles continuam no século XIX, mas aí já havia terminado o Brasil colônia, aqui em 1822. Cuidado para não esquecer. Bom, estamos ali com 26 minutos, tem um cronômetrozinho aqui.
Dica de 30 minutos, nosso tempo está acabando. Para você que tem dificuldade, então, vou voltar revisando para você ver o que pode ser cobrado aí para vocês. Pessoal, é muito comum em questões de VOF, por exemplo, vir perguntando assim, a sociedade colonial brasileira, ela era baseada na monocultura da cana-de-açúcar, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vocês vão lembrar que o professor Mauro falou aqui. Aí pode vir lá falando assim, a sociedade brasileira, a sociedade colonial brasileira, ela era patriarcal. O que quer dizer o patriarcal? O patriarca da família estava no topo dessa pirâmide populacional. Então ela era patriarcal, verdadeiro. Se vier perguntando, por exemplo, sobre a religião, havia um secretismo religioso durante o Brasil colonial, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ou se vier falando que com a chegada da mão de obra escrava negra no Brasil, houve uma diversificação religiosa no Brasil, já no Brasil colonial. Falso. Por quê? O Estado proibia outra religião que não fosse a religião católica. Então foi preciso haver um sincretismo para não haver punições do Estado contra as pessoas que praticassem outras religiões. Deu para entender, então, como que nesse pedacinho aqui dá para surgir muitas perguntas caidoras em concurso e como você vai conseguir gabaritar? Então, aqui, pessoal, às vezes assusta quando fala assim, sociedade colonial brasileira. Vocês acham que vão ter que estudar, aprofundar lá em como que Portugal retirava o ouro do Brasil, como que era pago o quinto a coroa, como que eram as estradas reais, como que era o funcionamento de um engenho de açúcar. Não precisa saber tudo isso. Vocês precisam saber onde aconteceu. Brasil, mas na zona rural, né? O Brasil era um país agrário. Quando aconteceu, pessoal? Entre 1500 e 1822. Como aconteceu? Sem olhar para o quadro, eu tenho certeza que vocês conseguem responder o como. Como aconteceu? Uma sociedade patriarcal com a mão de obra escrava negra, com monoculturas e latifundiários agrícolas, com uma religiosidade baseada somente no catolicismo. É isso que vocês precisam saber. E as consequências? Quais são as consequências? Consequências da escravidão. Nós temos, até os dias atuais, ainda temos muito preconceito racial, infelizmente, divisão de camadas sociais. Tudo isso começa lá no Brasil colônia. E muitas riquezas nossas que se esvaíram durante o período colonial, que poderia ter ficado aqui e ajudado o Brasil a crescer um pouco mais. Bom, nosso tempo está acabando, infelizmente. Foi um prazerão estar aqui com vocês. Desejo a todos que vocês sejam bem-sucedidos nessa prova, que vocês possam gabaritar e contem com a gente. Instagram do professor Mauro está aqui no cantinho, qualquer dúvida, Prof. Mauro Alves, só chamar lá que teremos o maior prazer em atender. E não deixe de ativar os links aqui abaixo para você poder participar dos nossos simulados e receber mais dicas importantes aí, não só de história, mas em todas as matérias. Então fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima.